Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal, o Wally Data. Obrigado pela sua audiência e vamos lá para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco de GCP, Google Drive, então vou mostrar para vocês como fazer o upload de arquivos no Google Drive usando o API com o código Python, beleza? Aqui eu estou aberto para vocês a console da GCP, tá? Então esse link aqui para poder fazer acesso à console do GCP. Aqui à esquerda eu tenho qual que é o diretório que eu vou fazer o upload do arquivo, tá bom? E aqui eu tenho o nosso repositório no GitHub, com mais detalhes do que em texto, né, do que a gente vai fazer aqui. E aqui também vai ter o nosso código Python, tá, para vocês terem acesso. Beleza, vamos lá. Então, primeiramente aqui no Google Cloud, eu preciso criar um projeto, certo? Então, acho que eu sei que eu até já deletei, deixa eu dar um Ctrl R aqui para atualizar minha página. Beleza. Então aqui eu preciso selecionar qual é o escopo do projeto. Nesse caso eu vou criar um novo aqui para fazer tudo do começo com vocês. Lembrando que se você está fazendo isso em uma conta pessoal, você precisa habilitar a sua conta, o modo de desenvolvedor para sua conta Google, tá? Caso esteja usando um ambiente corporativo, aí não vai precisar. O projeto aqui eu vou chamar de Data Drive API. Beleza? Está criando aqui o nosso projeto. Selecionar aqui o projeto para ser o escopo dessa utilização, tá? Então está selecionado aqui o escopo. Produtos e soluções aqui para ver todas. No nosso caso a gente não vai, aqui tem todos os tipos de recursos, tá, dentro da GCP. No nosso caso a gente não vai usar nenhum recurso da GCP, a gente vai simplesmente fazer interação com o nosso Google Drive através de API. Então eu vou para de gerenciamento, API and Service, e eu preciso habilitar, né, o gerenciamento do Google Drive através de API. Então, carregando aqui, beleza, carregou. Vou habilitar API e serviços. Aqui embaixo tem vários tipos de integrações, tá, galera? No nosso caso aqui a gente vai usar Google Drive API. Habilitar. Beleza, está habilitado. Vamos criar nossas credenciais para esse acesso. Só que antes de criar as credenciais, a gente precisa definir a utilização, né, e configurar o consentimento aqui de gerenciamento do nosso OAuth, né, do nosso portal de credenciais, digamos assim. Então, vou selecionar User Data, porque a gente vai manipular dados de usuário. No caso de ambiente corporativo, se você tem um workspace dentro da GCP que faz o gerenciamento desses dados, através de alguma aplicação ou serviço dentro da GCP, dentro de algum workspace, aí você precisa selecionar essa opção, beleza? No caso, User Data. Aqui a aplicação vou chamar de app drive management. O e-mail de suporte vai ser o meu. Aqui, o desenvolvedor sou eu. Beleza. Aqui a questão de escopo, você pode selecionar escopos específicos para gerenciamento dos seus arquivos, tá? Então eu vou selecionar aqui somente gestão dos arquivos. Essa parte de gestão de perfil eu não vou colocar. Aqui, se precisar gerenciar metadado, acho que não, nada além disso não. Acho que não vai precisar disso tudo não, vou colocar só para precaução. É só isso, tá bom. Não precisa de tanto acesso não. Coloquei esse escopo, beleza. Agora vamos salvar, continuar. Aqui no nosso caso a gente vai criar uma credencial para uso de uma aplicação desktop, porque eu vou rodar um código direto da minha máquina. Então não é uma aplicação mobile ou web, enfim, ou de stream. Vou rodar aqui na minha máquina, chamar de desktop. Create. Ele criou uma credencial JSON, um client ID, e aí eu preciso fazer o download do arquivo para poder ver a secret, beleza? Vou abrir aqui o nosso arquivo. Beleza, então aqui ó, a gente tem as informações extras, mas o que a gente vai precisar de fato vai ser client ID e cadê tu? Client secret, beleza? Então o que a gente vai precisar vai ser basicamente desses dois aqui, para esse cenário, tá? Talvez aí, fazendo alguns outros testes, talvez você precise de mais desse arquivo de credenciais, mas por hora vai ser isso.
Beleza. Essas já pegamos as nossas credenciais, tá? Download aqui, tudo feito, habilitado. Se a gente for olhar as credenciais desse escopo aqui, né? Elas estão aqui. Então, o Alt, a gente criou esse cara aqui, beleza? E vamos de fato ao uso. Deixa eu ver se tem um outro detalhe. Tá, tem um outro detalhe aqui, mas eu vou mostrar para vocês o erro para depois mostrar a solução. Enfim, a gente vai fazer o upload nesse diretório. Só que assim, não, para eu fazer um upload nesse diretório, quando a gente vai definir a chamada, né, da API, a gente precisa definir qual que é a pasta que a gente vai fazer o upload. Se não, a gente não passa esse parâmetro, ele vai na raiz do nosso Google Drive, beleza? Então, nesse caso, eu quero mandar para essa pasta, então eu preciso utilizar esse ID aqui. Não é por nome de pasta ou por caminho lógico, tá? E sim pelo ID da sua pasta. Então, eu vou usar esse ID aqui para referenciar a essa pasta temp. Então, aqui no nosso código, o nosso código aqui, logo no início eu tenho o target folder ID, vou colocar esse cara aqui. Aí eu tenho o client ID que eu preciso. Vou pegar aqui um client ID, e vamos colocar aqui o nosso client ID. E a nossa secret, a gente precisa também. Client secret, vamos colocar aqui, beleza? Aqui é o arquivo de origem, de onde eu vou buscar o arquivo para poder fazer o upload, tá? Aqui o escopo que a gente está usando é o do Google Drive, tá? E a API. Tá definido duas vezes aqui, nem precisa. Vou pegar esse cara aqui. Aí aqui eu tenho algumas funções definidas e no final é que eu chamo elas passando os parâmetros corretos, tá? Então, generate token. Se vocês notarem naquele arquivo, até dar um Ctrl Z aqui para vocês verem do início. Se a gente olhar esse arquivo aqui, ele não passa para a gente um token ou um refresh token, tá? E a gente precisa desses dois parâmetros para poder fazer a autenticação e manipulação dos dados lá no Google Drive. Então, como não tem aqui, a gente precisa fazer a geração dele. Quem que vai fazer essa geração? Essa função aqui, tá? Usando a parte de um método dessa lib, a gente vai passar a secret, o client ID e a secret, e aí ele vai retornar para a gente, tá vendo? O token e o refresh token. Esses casos a gente vai precisar para poder fazer a manipulação do dado no Google Drive. Esse outro cara aqui é para de fato fazer a autenticação, então gerar as credenciais de acesso lá no nosso Google Drive. Então o token ele não é um token apenas uma string, né? E sim ele é um JSON aqui que a gente cria passando alguns parâmetros. Então o access token que a gente gerou nesse método que eu acabei de explicar para vocês, o refresh token também. Aqui qual que é a URI de autenticação, né, via token do Google API, o client ID, o secret e o nosso escopo, tá? Porque isso aqui tem que estar bem alinhado com a configuração lá no GCP também. Então, esse token que a gente usa nesse método não é simplesmente uma stringzinha. Ele é um JSON com todas as informações. E aí ele faz a autenticação e retorna para a gente qualquer essa credencial, tá? Para poder fazer a manipulação de dado lá. Até porque esse token ele tem um tempo de expiração, tá? Depois de certos... Eu não sei de fato qual que é o tempo padrão, mas depois de um tempo você precisa renovar esse token. Então, geramos essas credenciais. E, por fim, a gente tem um método que faz o upload do arquivo. Então, eu passo qual que é a origem. Esse FilePath é o arquivo de origem. O token vai ser aquele nosso JSON com todas as credenciais, tá? E a folder ID é o ID da nossa pasta lá no Google Drive, esse cara aqui, que é para a gente direcionar onde vai ser feita a carga do nosso arquivo, beleza? E aqui eu passo as credenciais aqui, eu chamo o método que gera o token, tá vendo? Então, se você olhar nesse método que gera o token, ele vai retornar aqui as credenciais. Então, nesse método upload file, ele vai retornar as credenciais e mandar para essa variável. Aqui o serviço que ele vai usar, e usando essas credenciais, né? Ele vai usar o Drive na versão 3 de interação. O nome do arquivo, que é o nome do arquivo de destino, tá? Que eu vou de origem, desculpa, que eu vou coletar o arquivo, né, que eu vou fazer o upload. E aqui é a parte de configurações de mídia, qual que é o tipo de arquivo, parte de metadado, enfim. E aí, de fato, ele vai fazer o upload desse arquivo através desse método. E aqui eu estou definindo o nosso main, que vai, primeiramente, gerar o token, tá? E nesse método de gerar o token, lembra que ele manda dois retornos, o token e o refresh token. Então, por isso que eu estou colocando essas duas variáveis antes do igual, que essa recebe o primeiro retorno, essa recebe o segundo retorno. Aqui o nosso token out, que eu estou criando uma variável aqui do tipo dicionário, né, que vai ser mais ou menos o nosso JSON, com as informações do nosso token, e aí eu passo aqui como o valor de cada chave, eu passo os retornos que a gente teve aqui nas outras chamadas de geração de token, e assim vai. Nosso client ID, escopo, enfim. E aí no fim eu chamo
o nosso método de nossa função, né, melhor dizendo, quando se trata de Python, estrutura no Python, chama a nossa função passando qual que é a origem do arquivo, qual que é esse token que a gente vai autenticar, beleza? Usar para autenticar, e qual que vai ser a nossa folder ID destino, né, lá dentro do nosso Google Drive. Então, beleza, nosso código está pronto. Ah, um detalhe também, tá? No teu ambiente, você precisa instalar. Nesse caso aqui, eu estou fazendo upgrade do pip, instalando o pip, instalando a lib do Google Out, Google API Python Client. Tem uma outra API, se não me engano, é Google Client, que ela foi descontinuada, tá? Então, utilizem essa nova aqui. E, por fim, Google Out ou Outlib, tá? A gente usa alguns desses métodos aqui durante a execução dos códigos. Se você está fazendo esse deployment em uma imagem ou fazendo deployment em uma função, em algum recurso de execução de código dentro do seu workspace, tenta colocar isso aqui no arquivo de requirement da criação da sua imagem, tá? Beleza? Então é isso, vamos rodar o nosso código. No meu caso aqui, eu estou usando a conta pessoal, então ele vai pedir para eu autorizar essa chamada através da minha conta que eu estou utilizando, tá? E aqui ele já deu um erro, ó, a aplicação não concluiu o processo de validação do Google. Então, eu não consigo testar ela, deu acesso negado, beleza? Então, como que a gente corrige isso? Eu vou até fechar meu terminal aqui, da execução. E aqui no meu portal do Out aqui, eu faço a publicação dessa nossa aplicação, tá vendo? App Drive Management que a gente criou, eu vou publicar ela. Beleza. Aqui tem um warning porque algum escopo que eu especifiquei, ele faz uso acesso de dados possivelmente sensíveis, então escopo sensível, né, digamos assim. Então precisaria fazer uma validação um pouco mais minuciosa com relação a isso junto à Google, tá. No nosso caso aqui é só para teste, eu não vou fazer isso não. Vou rodar o código novamente, deixa eu só mostrar para vocês aqui que o arquivo ele não subiu, tá. Até atualizar a página aqui para ter a certeza. Beleza, não tem ficheiro, não tem arquivo nenhum aqui. Agora a gente consentiu, fez o publish daquela aplicação, agora vai requisitar novamente autorização através do meu e-mail. Beleza? O Google aqui, ó, esse cara aqui tem escopo de dados sensíveis, então dá uma olhadinha lá. Eu vou avançar por conta de ser cenário teste, tá, galera? Tô assumindo o risco. Em ambiente comparativo, por favor, não façam isso. Continuar, concedi aqui, autenticação completa, beleza? Vou voltar no nosso código aqui. Ele fez o upload do arquivo. Vamos ver lá no tempo se o arquivo está aqui. Ó, deu um refresh, o arquivo está aqui, tá bem? Então é isso, é um arquivo zerado, tá? Só para exemplo mesmo. Espero que tenham ajudado vocês e qualquer novidade, mande um feedback. O código aqui o nosso repositório já está atualizado, tá? E é isso aí, galera. Obrigado pela audiência e até a próxima.